Neolítico, do grego neos, novo, e litos, pedra, pedra nova ou pedra polida, remete às ferramentas, utensílios domésticos e armas que os homens do Neolítico faziam de pedra, polidas. O período Neolítico é o menor tempo da divisão da pré-história, que vai aproximadamente do 10º milênio até o 3º milênio antes de Cristo. A principal mudança que ocorreu no Neolítico foi o momento em que o humano começou a diversificar a sua forma de se alimentar. Ele aprendeu a produzir o seu próprio alimento a partir da agricultura. Deixaram de viver da caça, da pesca e passaram a comer os frutos e as sementes que eles foram aprendendo a cultivar. A transformação causada pela invenção da agricultura foram tão significativas que o arqueólogo Gordon Childe designou esse momento de Revolução Neolítica ou Revolução Agrária. Uma das características mais relevantes do Neolítico foi o sedentarismo, que surgiu devido à necessidade do cuidado com as plantações e a domesticação de animais. Os homens do Neolítico foram permanecendo nos locais escolhidos para o plantio das sementes. Era necessário preparar a terra e colher os frutos. Esse fato possibilitou o surgimento das primeiras aldeias e, posteriormente, as vilas-cidades, ou seja, sociedades mais complexas e organizadas. Com mais alimentos disponíveis, a população cresceu e surgiu a aristocracia. E mais tarde, governos de reis, imperadores, sacerdotes e o exército. O coletivismo é substituído pela propriedade privada. O acúmulo de alimentos e da criação de animais e a produção maior de artefatos e utensílios propiciou o surgimento do comércio. Surge a cerâmica, a produção de ânforas, jarros, pratos, pilões, proporcionou o armazenamento e a conservação e também o transporte de alimentos. Surgem os artesãos, os carpinteiros, tecelãos, padeiros, entre outras funções do homem na sociedade. Iniciam-se também nesse período as imponentes estruturas megalíticas, construções feitas com grandes pedras monolíticas relacionadas com o culto dos mortos ou com objetivos religiosos. Uma das principais e mais conhecidas é Stonehenge, localizada na Inglaterra. De acordo com os achados arqueológicos, a produção artística desse período é caracterizada pelo surgimento de parâmetros geométricos. A agricultura proporcionou o aparecimento das primeiras manifestações científicas, como as obras de engenharia para a contenção das águas dos períodos de enchentes, construção de diques e canais de irrigação. Surgiram os calendários a partir da observação do tempo dos astros, movimentos dos corpos celestes e das estações do ano para auxílio da agricultura. Os primeiros agrupamentos humanos e grandes sociedades organizadas surgiram a partir de aldeias agrícolas aproximadamente entre 8 e 6 mil anos antes de Cristo. A maioria dos integrantes dos assentamentos humanos passaram a formar aldeias de famílias, formavam um conjunto conhecido como clãs. As principais decisões eram deixadas a cargo do membro mais velho de cada família, que controlavam as questões religiosas, políticas e militares. Não há como estipular uma data precisa para o fim do Neolítico, já que muitas das características do período, até tempos recentes, ainda são verificadas. Mesmo a adoção da escrita como possível marco divisor gera controvérsias, pois coloca a invenção da escrita como uma causa de mudanças socioeconômicas, quando possivelmente teria sido uma consequência de longos processos históricos. A Revolução do Neolítico deu origem a um mundo totalmente novo. Foram sendo criados os elementos culturais, políticos, religiosos, sociais, que são pilares e a base das sociedades atuais. Mas, possivelmente, foi também um momento em que começaram a surgir alguns problemas da humanidade, uma vez que gerou a divisão de classes e, com isso, o surgimento das primeiras desigualdades sociais.